Sabe, crescer em uma fazenda sempre parecia ter um encanto especial. A vastidão dos campos, o cheiro da terra fresca, tudo isso fazia parte do meu mundo desde criança. Mas algo sinistro se escondia entre os sulcos das plantações. Este ano, algo mudou. Uma aura pesada pairava sobre a fazenda. Meu pai, um homem prático e cético, tornou-se sombrio e evitava falar sobre o que acontecia nos campos. As plantações pareciam prosperar, mas algo parecia se alimentar delas também. Aquela noite, enquanto a lua cheia iluminava os campos, decidi investigar. Caminhei pela plantação de milho, os talos balançavam com uma cadência inquietante. Foi quando avistei uma figura, ou melhor, uma sombra, deslizando entre as fileiras. O medo me paralisou. Quase conseguia ouvir sussurros distorcidos ao vento. Uma presença invisível, mas tangível, envolvia aquele lugar. A colheita se aproximava, e com ela, um terror indescritível. Ao voltar para casa, encontrei meu pai absorto em livros antigos. Ele murmurava palavras desconhecidas, tentando decifrar um segredo ancestral. A colheita é amaldiçoada, ele disse, com olhos cheios de temor. Naquela noite, as plantações ganharam vida. Sombras se moviam entre as espigas, como se dançassem uma coreografia macabra. Um eco de lamentações ecoava pela fazenda. Era como se a terra tivesse despertado para uma vingança muito esquecida. O tempo se esgotava. Decidimos agir, desvendar a origem dessa maldição. Escavamos a terra, encontrando artefatos antigos e inscrições enigmáticas. Uma força ancestral adormecida se manifestava através das plantações, sedenta por algo que não compreendíamos. Conforme o sol nascia no dia da colheita, enfrentamos o horror que emergia das entranhas da fazenda. Um ser antigo e terrível, guardião de um pacto macabro, reivindicava seu tributo. No fim, sobrevivemos, mas a fazenda permaneceu marcada por aquela colheita maldita. Jurei nunca mais subestimar a força oculta que reside na terra, nas histórias antigas e nos segredos sussurrados pelo vento. Aquela experiência deixou cicatrizes profundas, lembranças de um terror que ainda assombra meus sonhos mais sombrios. A fazenda nunca mais foi a mesma após aquela colheita fatídica. Os dias se arrastavam, carregados com uma atmosfera de medo e desconfiança. Os rumores se espalharam pela pequena cidade vizinha, afastando visitantes e comerciantes. A terra parecia estar envenenada, sua fertilidade agora eclipsada por uma energia sombria. Meu pai, consumido pela obsessão de desvendar o segredo por trás da maldição, mergulhou em estudos antigos, consultando pergaminhos e livros raros. No entanto, sua busca por respostas levou-o a um estado de paranoia e isolamento, afastando-se cada vez mais da realidade. Enquanto isso, eu me via atormentado por visões e sonhos estranhos. Pesadelos vívidos me assombravam, trazendo à tona figuras fantasmagóricas e vozes sussurrantes que ecoavam dentro de mim. Sentia-me conectado à fazenda de uma maneira inexplicável, como se parte da maldição tivesse se enraizado dentro de mim. Os meses se passaram, e a fazenda tornou-se um lugar desolado e sombrio. As plantações não cresciam mais, o solo tornou-se estéril. Aquele ser antigo que havíamos confrontado na colheita ainda pairava sobre o lugar, uma presença opressiva que parecia drenar a vida da terra ao redor. Certa noite, durante uma tempestade furiosa, encontrei meu pai nos campos, encarando a escuridão como se estivesse desafiando algo além da compreensão humana. Ele murmurava palavras estranhas, invocações antigas que ecoavam pelo vento uivante. Subitamente, a terra tremeu, e algo emergiu das profundezas. Uma criatura horrenda, uma manifestação viva da própria maldição, se ergueu diante de nós, exalando um odor pútrido e emitindo gemidos angustiantes. Desesperadamente, meu pai recitou um encantamento antigo,
tentando subjugar a entidade. A batalha entre forças antigas se desenrolou diante dos meus olhos atônitos, cada palavra pronunciada por ele parecia enfraquecer a criatura. Com um estrondo ensurdecedor, a criatura se dissipou numa névoa escura e a tempestade se acalmou. Silêncio. O ar parecia mais leve, a opressão que dominava a fazenda havia diminuído. Após aquela noite fatídica, meu pai e eu decidimos deixar para trás a fazenda e suas memórias macabras. A experiência nos deixou marcados, mas também nos ensinou sobre os perigos de mexer com forças além do entendimento humano. A fazenda permaneceu abandonada, um testemunho silencioso de uma batalha travada entre o mundo dos vivos e o obscuro. E, embora tenhamos escapado, carrego comigo as cicatrizes visíveis e invisíveis daquela colheita maldita, uma lembrança constante de que certos segredos devem permanecer adormecidos. Após deixarmos a fazenda para trás, eu e meu pai procuramos recomeçar nossas vidas em outro lugar. Contudo, mesmo com a distância, a fazenda e seus segredos sombrios nos assombravam. Pesadelos persistentes me atormentavam, trazendo à tona fragmentos daquela terrível noite e sussurros inquietantes que pareciam ecoar de um passado distante. Enquanto tentávamos seguir adiante, eventos estranhos e inexplicáveis continuavam a nos assombrar. Artefatos antigos que meu pai trouxera da fazenda pareciam carregar consigo uma aura macabra. Livros empoeirados continham segredos que despertavam um medo profundo em meu coração. Decidido a encontrar respostas e encerrar de uma vez por todas essa conexão macabra com o passado, meu pai se aprofundou ainda mais na pesquisa sobre aquela entidade que havíamos enfrentado. Ele descobriu relatos antigos de uma antiga ordem que guardava conhecimentos sobre forças ocultas. Guiados por pistas obscuras, viajamos para uma cidade distante, onde se dizia que a ordem mantinha registros ancestrais. Entretanto, a busca por informações nos conduziu a um labirinto de mistérios ainda mais profundos. Encontramos anciãos sábios, guardiões de segredos antigos, dispostos a revelar conhecimentos proibidos. Nos corredores escuros de uma biblioteca esquecida pelo tempo, encontramos um pergaminho antigo descrevendo rituais e encantamentos para selar entidades malévolas. Porém, também descobrimos a verdade aterradora: a entidade que enfrentamos na fazenda era apenas um dos muitos guardiões de um portal ancestral. Um dilema se ergueu diante de nós. A maldição estava entrelaçada com a nossa linhagem, uma herança sombria que passava de geração em geração. Sentimos o peso dessa responsabilidade, a necessidade de enfrentar esse mal enraizado em nossas raízes. Determinados a encerrar o ciclo de terror, preparamos um ritual de selamento. No coração da noite, no exato momento em que a lua alcançou sua plenitude, nos dirigimos a um local sagrado, munidos de conhecimentos ancestrais e coragem. Recitando palavras esquecidas pelo tempo, traçamos símbolos antigos e nos confrontamos com a entidade que nos atormentava. Uma batalha espiritual se desenrolou, uma luta pela liberdade de nossa linhagem. Cada encantamento pronunciado enfraquecia a entidade, até que, com um último esforço, selamos o portal que permitia sua manifestação neste plano. A sensação de alívio se misturou com o cansaço de uma jornada longa e árdua. Sabíamos que a maldição estava contida, mas a sombra daquela experiência continuaria conosco para sempre. Com o amanhecer, a paz retornou, e um fardo ancestral foi finalmente deixado para trás. Decidimos que era hora de deixar para trás as tradições sombrias e recomeçar de uma maneira diferente, com a esperança de que a luz superasse as trevas que haviam assolado nossa família por tanto tempo. Aprendemos que, por vezes, é necessário confrontar os segredos do passado para encontrar a redenção no presente. Os sons da noite naquela fazenda isolada eram uma sinfonia sinistra que invadia meus pensamentos.
Quando me mudei para aquele lugar tranquilo em busca de paz e inspiração para minha escrita, não imaginava que seria confrontado por algo tão perturbador. No começo, os sons eram apenas sussurros suaves, quase inaudíveis. A princípio, atribuí-os à natureza circundante, aos animais noturnos ou aos ventos que dançavam entre as árvores. Contudo, com o tempo, esses sussurros evoluíram para algo mais obscuro, algo que parecia sussurrar diretamente em meus ouvidos, ecoando em minha mente mesmo quando o silêncio deveria prevalecer. À medida que as noites avançavam, os sons se intensificavam. Eram risos distorcidos, gemidos melancólicos e murmúrios ininteligíveis que se mesclavam em uma cacofonia perturbadora. Tentei ignorá-los, afastar a sensação de apreensão que crescia em mim a cada crepúsculo. Investiguei os arredores, procurando por qualquer explicação lógica para aqueles sons inquietantes, mas tudo o que encontrei foram paisagens rurais pacíficas e vizinhos distantes. Nenhum indício de atividade humana ou animal que pudesse justificar aquelas vozes sobrenaturais que ecoavam pela fazenda. A falta de sono e a crescente paranoia tomavam conta de mim. Já não conseguia discernir o que era real daquilo que minha mente atribuía aos sons perturbadores. Desesperado por respostas, comecei a registrar cada ruído, cada nuance daquela sinfonia assustadora, na esperança de encontrar um padrão, uma explicação para minha crescente agonia. Uma noite, quando os murmúrios atingiram um pico ensurdecedor, decidi seguir a trilha dos sons. Caminhei pelo terreno irregular da fazenda, a escuridão cerrada ao meu redor. Cheguei a uma clareira afastada, onde uma árvore centenária erguia-se solitária. Foi ali que encontrei um antigo poço coberto de musgo, cujas águas negras pareciam refletir as estrelas acima. No silêncio absoluto da noite, um murmúrio mais claro emergiu do poço, palavras antigas e assombrosas, um chamado do além. Percebi então que aquele lugar guardava segredos sombrios, algo adormecido há séculos e agora despertado pelas energias da fazenda. Corri de volta para casa, consciente de que mexer com aquilo poderia trazer um terror indizível. Comecei a preparar um ritual de proteção, recitando encantamentos antigos que esperava selar o mal que encontrara. Na última noite, quando a fazenda estava envolta em um silêncio sepulcral, ouvi um estrondo distante, um grito agonizante ecoando pelo ar. Os sons da noite cessaram abruptamente, substituídos por um vazio aterrorizante. Desde então, a fazenda permanece em um silêncio profundo, mas a lembrança daquela experiência assombrosa e os ecos dos sons da noite continuam a me atormentar, lembranças de um mistério sombrio que ainda aguarda para ser desvendado. Agora, não consigo olhar para a fazenda sem sentir um arrepio na espinha, uma sensação de que algo está à espreita nas sombras, esperando pelo momento certo para retornar e completar o que foi iniciado. E assim, carrego comigo as marcas de uma jornada que me levou ao limite do desconhecido, uma experiência que mudou para sempre minha percepção sobre a realidade que habitamos. Após os eventos aterrorizantes na fazenda, minha vida tomou um rumo inesperado. A sensação de ter desencadeado algo indescritivelmente sombrio naquela propriedade remota me consumia, deixando-me assombrado dia e noite. A lembrança dos sons enigmáticos persistia como uma cicatriz em minha mente, clamando por respostas que eu mal sabia como buscar. Decidi mergulhar mais fundo na história da fazenda, buscando respostas nos registros históricos da região. À medida que pesquisava, descobri relatos antigos de acontecimentos inexplicáveis associados à propriedade. Histórias de pessoas que habitavam a área há séculos atrás, descrevendo o local como amaldiçoado por forças sobrenaturais e eventos misteriosos que desafiavam a lógica humana. Os relatos mais intrigantes mencionavam um culto antigo que se reunia naquelas terras, praticando rituais sombrios e invocando entidades para além deste mundo. Eu me sentia compelido a explorar esses mistérios, buscando compreender o que realmente ocorria naquela fazenda isolada.
minhas investigações me levaram a descobrir vestígios de um antigo templo oculto nos arredores da propriedade. Um local de adoração e práticas ritualísticas que havia sido esquecido pelo tempo. Entre ruínas e inscrições enigmáticas, percebi que aquele lugar era o epicentro de poderes além da compreensão humana. Determinado a desvendar o mistério, passei dias estudando textos antigos e procurando orientação em antigas tradições esotéricas. A cada descoberta, a sensação de estar próximo de desvendar a verdade por trás dos sons da noite se intensificava. Em uma noite tempestuosa, retornei à fazenda com artefatos antigos e incensos preparados para realizar um ritual de investigação. Sob o luar sinistro, adentrei o templo esquecido, recitando encantamentos ancestrais na esperança de invocar a verdade oculta. Uma energia ancestral pairava no ar, o ambiente vibrava com uma força ancestral. O eco dos murmúrios que me assombravam ecoava pelas paredes, ganhando forma diante dos meus olhos. Vislumbrei sombras dançando ao redor, manifestações etéreas que pareciam guiar-me para o cerne do mistério. Fui transportado para uma dimensão além da compreensão humana, onde a realidade se distorcia e o tempo parecia perder o significado. Enfrentei entidades que desafiavam a lógica, seres etéreos que transmitiam mensagens antigas em um idioma que ecoava no âmago da minha alma. A jornada pelas entranhas do desconhecido revelou uma verdade terrível: uma entidade ancestral estava aprisionada naquele lugar, alimentando-se da energia dos que ousavam despertá-la. Era a fonte dos sons que haviam me assombrado, clamando por liberdade. Em um ato desesperado, recitei encantamentos para selar novamente o portal que permitia a manifestação da entidade. O ritual exigiu uma energia que eu mal sabia possuir, mas a necessidade de conter aquela força maligna era mais forte do que o medo que me assombrava. A cada palavra proferida, a dimensão etérea começou a se desfazer. A entidade rugiu de fúria, mas, gradualmente, a realidade se reafirmou, o templo cessou suas vibrações e a conexão com aquele plano foi rompida. Exausto e temendo o desconhecido, deixei a fazenda, ciente de que aquele capítulo sombrio da minha vida precisava ser encerrado ali. Mesmo de longe, o eco dos sons da noite ainda ressoava em minha mente, lembrando-me de uma jornada assustadora pela fronteira do sobrenatural. Aquela experiência transformadora marcou-me para sempre, despertando um entendimento sobre as forças ocultas que permeiam o universo. Enquanto o tempo passa, a memória daquela fazenda e dos sons da noite continua a assombrar meus sonhos, um lembrete constante da fragilidade da fronteira entre o mundo conhecido e o desconhecido. Há algo de misterioso na fazenda de minha família desde que me lembro. Cresci entre os campos vastos e os celeiros, mas havia algo peculiar sobre o velho espantalho no meio do milharal. A princípio, era apenas um boneco de palha erguido para afugentar os pássaros, mas com o tempo, começaram a acontecer eventos estranhos ao seu redor. A cada noite, quando o sol se punha no horizonte, eu percebia movimentos sutis, quase imperceptíveis, vindos do espantalho. No início, descartei como fruto da minha imaginação infantil, mas à medida que os anos passavam, aquele boneco inanimado parecia ganhar vida própria. Curiosidade e um arrepio de medo me impulsionavam a observá-lo durante as noites. Testemunhei seus membros de palha se movendo, como se o vento os agitasse, mas sem brisa alguma soprando. Em algumas ocasiões, vislumbrei seus olhos de botão brilhando no escuro, observando-me com uma expressão quase humana. Nunca tive coragem de contar às pessoas sobre o que presenciava. Minha família sempre foi cética em relação a histórias sobrenaturais. Mas a atmosfera na fazenda mudou gradativamente. Os animais agiam de maneira estranha ao se aproximarem do milharal, evitando-o como se algo invisível e ameaçador ali estivesse. Com o passar dos anos, à medida que a fazenda prosperava, algo sinistro também crescia junto com ela.
As colheitas minguavam, a terra parecia adoecer, e uma aura de inquietação pairava sobre o lugar. O espantalho se tornou o epicentro dessa atmosfera sombria. Decidi investigar por conta própria, determinado a desvendar o mistério por trás daquele boneco inanimado que ganhava vida à noite. Pesquisei em antigos diários da família e encontrei menções a um antigo ritual realizado na fazenda há muitos anos, um ritual que prometia proteção à colheita, mas cujo desfecho nunca fora registrado. Uma noite, tomei coragem para confrontar o espantalho. Cheguei ao milharal no momento em que a lua alcançava seu ápice, iluminando o campo de maneira espectral. O espantalho, mais vivo do que nunca, parecia esperar por minha chegada. Conversei com ele, uma mistura de desespero e determinação na voz, pedindo respostas para o que acontecia na fazenda. Surpreendentemente, o espantalho respondeu, não com palavras audíveis, mas com imagens e sensações transmitidas diretamente à minha mente. Descobri a verdade chocante do espírito de um antigo agricultor, comprometido com a proteção da fazenda, fora aprisionado no boneco de palha após o ritual. Seu espírito, atormentado pela solidão e pela ausência de descanso eterno, tentava enviar sinais de sua existência, mas apenas eu parecia capaz de percebê-lo. Compreendi que precisava libertá-lo. Comprei uma terra distante e prometi ao espírito do agricultor que ele teria um novo lar, longe da fazenda que o aprisionara. Realizei um ritual de liberação, desfazendo os laços que mantinham o espírito ligado ao espantalho. Com um último suspiro etéreo, o espírito se desvaneceu para além do mundo dos vivos. Naquela noite, o ar ficou mais leve, e a sensação de opressão que pairava sobre a fazenda desapareceu. A colheita seguinte foi abundante, e a paz retornou à propriedade. A experiência com o espantalho vivo marcou-me para sempre. Agora, olho para os campos com um misto de gratidão e melancolia, lembrando-me de um espírito aprisionado que finalmente encontrou sua liberdade, e o entendimento de um mundo além da nossa compreensão. Após a libertação do espírito aprisionado no espantalho, a fazenda parecia ter recuperado sua tranquilidade. No entanto, algo havia mudado em mim. A experiência sobrenatural com o espírito do agricultor despertou uma sensibilidade diferente em relação ao mundo ao meu redor. Percebi que os sons noturnos, antes ignorados, tornaram-se mais nítidos e carregados de significados ocultos. Sussurros suaves da natureza eram como mensagens sutis, ecoando segredos há muito esquecidos. Os animais pareciam compartilhar histórias através de seus olhares e movimentos, como se estivessem sussurrando segredos ancestrais. Decidi mergulhar mais fundo na jornada do desconhecido. Estudei sobre rituais antigos, folclore e lendas locais, buscando compreender melhor os segredos que envolviam a fazenda e sua conexão com o mundo espiritual. Cada noite era uma exploração, uma tentativa de decifrar os mistérios que permeavam aquele lugar. Em algumas ocasiões, senti presenças etéreas, seres invisíveis aos olhos, mas cuja energia era palpável. Tentei comunicar-me com eles, compreender suas histórias e desvendar o que havia além do véu que separa os mundos. O milharal, antes um local de mistério e medo, tornou-se meu santuário de exploração espiritual. Sob a luz da lua, realizei rituais de invocação, esperando estabelecer contato com os seres que pareciam habitar aquelas terras há muito tempo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses de busca por respostas. Minha obsessão pela busca da verdade começou a afastar-me de amigos e familiares, mas a ânsia de desvendar os segredos ocultos na fazenda era maior do que qualquer outra coisa. Uma noite, durante um ritual especialmente intenso, senti uma presença familiar, uma energia conhecida que se manifestava diante de mim. Era o espírito do antigo agricultor, agora livre da prisão do espantalho, que retornava para agradecer-me e oferecer orientações. Ele compartilhou sabedoria ancestral, revelando segredos sobre a harmonia entre os reinos espirituais e o mundo terreno,
Explicou-me que a conexão entre os dois era frágil, mas essencial para a saúde da fazenda e a harmonia da natureza. Sua mensagem era clara: o equilíbrio entre os planos espirituais e materiais era crucial para a prosperidade do local. Compreendi que minha busca incessante por respostas tinha um propósito maior: restaurar o equilíbrio entre esses dois mundos. Assumi a responsabilidade de ser um guardião dessa conexão, de preservar a harmonia entre o visível e o invisível na fazenda da família. A partir daquele momento, empreendi esforços para honrar essa responsabilidade. Tornei-me um intermediário entre os dois mundos, realizando rituais de agradecimento e proteção, mantendo a energia do lugar em equilíbrio. Com o tempo, a fazenda floresceu novamente. A colheita tornou-se farta, a terra parecia pulsar com vida renovada e a aura de tranquilidade voltou ao lugar. A conexão entre os mundos era preservada, e eu aprendi a respeitar e compreender as forças além do nosso entendimento. A experiência com o espantalho vivo mudou completamente minha visão de mundo, tornando-me um guardião da sabedoria ancestral e dos mistérios espirituais. E assim, na quietude das noites na fazenda, permaneço vigilante, orando a ligação entre o mundo visível e os segredos do invisível, uma testemunha dos mistérios que permeiam nossa existência. Desde que herdei a fazenda de meus avós, senti o peso da responsabilidade pesar sobre meus ombros. A terra outrora fértil e próspera agora parecia murchar sob a sombra de um passado sombrio que assombrava o lugar. Decidi reviver as colheitas e trazer de volta a glória perdida da propriedade, sem imaginar os horrores que estavam por vir. Ao chegar na fazenda, encontrei trabalhadores dispostos a ajudar. Juntos, preparamos a terra e plantamos as sementes, ansiosos por uma colheita abundante. No entanto, à medida que os dias passavam, eventos inexplicáveis começaram a assolar nossa fazenda. Primeiro, foram os desaparecimentos misteriosos dos trabalhadores. Um a um, eles sumiam sem deixar rastro, deixando para trás apenas suas ferramentas abandonadas nos campos. O medo se instalou entre nós, mas continuamos com os trabalhos, ignorando os presságios sinistros que pairavam sobre o local. À medida que a colheita se aproximava, os frutos das plantações começaram a se tornar grotescos e distorcidos. O que antes deveria ser saudável e farto agora se transformará em algo macabro e sinistro. Frutos disformes, estranhamente deformados, pendiam das plantas como uma manifestação de um pesadelo que se materializava diante dos nossos olhos. Noite após noite, sussurros inaudíveis ecoavam nos campos. Sombras dançavam entre as fileiras das plantações, e uma atmosfera pesada envolvia a fazenda, como se a própria terra estivesse rejeitando nossa presença. Decidi investigar a fundo o mistério que assolava a fazenda. Vasculhei os registros antigos e encontrei menções a um antigo ritual realizado há décadas para garantir uma colheita farta. No entanto, a prática desse rito misterioso nunca foi detalhada nos documentos. Guiado por um impulso perturbador, adentrei um celeiro abandonado, onde encontrei símbolos e artefatos usados em um ritual macabro. A verdade arrepiante começou a se desvendar diante de mim. A colheita abundante era resultado de um pacto sinistro feito muitos anos atrás, um acordo com forças sombrias em troca de prosperidade. Percebi que havíamos despertado algo que não podíamos controlar. O rito ancestral desencadeou uma maldição sobre a fazenda, alimentando-a com um poder maligno que se manifestava na colheita distorcida e nos desaparecimentos dos trabalhadores. Com o coração acelerado pelo terror, sabia que precisava desfazer o que fora feito para libertar a fazenda dessa terrível influência. Reuni coragem e, munido de antigas palavras de proteção, realizei um ritual de quebra do pacto macabro. À medida que as palavras ancestrais ecoavam pelos campos, uma força invisível pareceu recuar, e a fazenda foi envolvida por uma tranquilidade nunca antes experimentada.
A colheita distorcida desapareceu, e os trabalhadores desaparecidos foram encontrados, ilesos, como se despertassem de um estranho transe. A fazenda, finalmente liberta da maldição que a assolava, voltou a prosperar de forma genuína. No entanto, carrego comigo as marcas da experiência sombria, consciente de que mexer com forças desconhecidas traz consigo um custo impensável. A história macabra da colheita jamais será esquecida, um lembrete constante do perigo de brincar com o desconhecido. Após a quebra do pacto sinistro que assolava a fazenda, a sensação de alívio era palpável. No entanto, o terror que vivenciamos deixou marcas profundas em todos nós. Os trabalhadores retornaram, porém, a sombra do medo persistia em seus olhares, assim como em mim. Decidi mergulhar mais fundo na história da fazenda para compreender as origens do pacto macabro. Descobri relatos antigos de um período de escassez e desespero na região, levando os antigos donos da propriedade a procurarem meios desesperados para salvar suas terras e famílias. Os registros mencionavam um culto secreto que prometia fertilidade e prosperidade em troca de um tributo humano. Esse tributo, um dos moradores locais, foi oferecido em um ritual macabro realizado nos campos da fazenda. Compreendi que, ao quebrar o pacto, perturbei um equilíbrio sombrio que existia há décadas. A libertação da fazenda do jugo maligno trouxe alívio, mas também despertou uma ira adormecida nas forças ocultas que haviam sido interrompidas. Noites de insônia se seguiram, repletas de pesadelos e visões perturbadoras. Sussurros indistintos ecoavam nos corredores da minha mente, enquanto sombras dançantes pareciam seguir-me onde quer que eu fosse. Cada passo que eu dava pela fazenda era como se a atmosfera ao meu redor estivesse impregnada com uma energia ameaçadora. Percebi que o culto ancestral, uma vez desencadeado, não podia ser silenciado tão facilmente. A maldição persistia, e a fazenda ainda estava ligada a essas forças malignas. A colheita sazonal continuava a ser afetada, apesar dos esforços para revitalizar a terra. Decidi buscar a ajuda de especialistas em folclore local e ocultismo. Entrei em contato com um ancião sábio, guardião de conhecimentos esotéricos transmitidos por gerações. Ele me instruiu sobre rituais de purificação e proteção, e juntos começamos a trabalhar para neutralizar a influência maligna que ainda assombrava a fazenda. No auge da lua cheia, iniciamos um ritual complexo, cercados por símbolos sagrados e incensos aromáticos. Recitamos palavras ancestrais de proteção, erguendo uma barreira etérea para separar o mundo terreno das forças sombrias. Durante o ritual, uma força intensa parecia se opor a nós, desafiando nossa tentativa de restaurar a paz na fazenda. Sombras distorcidas tentavam romper a barreira que erguíamos, mas perseveramos, unindo nossas energias para repelir o mal que persistia. Gradualmente, sentimos a presença maligna enfraquecer. Um silêncio solene se instalou, e a atmosfera densa que antes dominava o local dissipou-se como uma neblina ao amanhecer. Olhando para os campos, percebemos uma mudança sutil na energia, como se a fazenda respirasse aliviada. Os meses que se seguiram foram de tranquilidade e esperança. A terra, finalmente liberta da maldição, começou a florescer novamente. A colheita retornou, saudável e farta, trazendo consigo uma sensação de renovação e redenção para todos nós. A experiência na fazenda me transformou profundamente. Aprendi sobre os perigos de mexer com forças além da compreensão humana e sobre a importância de respeitar os laços entre os mundos visível e invisível. Guardo comigo as lições aprendidas e a lembrança de uma batalha contra o mal que desafia nossa compreensão, uma jornada que deixou cicatrizes profundas, mas também a promessa de um novo começo para a fazenda e para mim.